Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário, quase finalizando a semana, o último webinário aí da semana. E hoje quem vai conversar com a gente é a Ivna. Ivna é super parceira, estava aqui até pouco tempo com a gente aqui no Cefop. Hoje ela está como diretora do Colégio Estadual e ela vai apresentar um webinário que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, que é sobre estratégias de avaliação, feedback, rubrica e portfólios. Ivna, seja muito bem-vinda, a gente agradece muito a sua presença, disponibilidade, muito bom te rever. Vou passar a palavra agora para você. Obrigado mesmo pela presença. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês de novo. Sempre muito gostoso relembrar bons momentos e rever velhos amigos, né? A gente teve aí um momento muito bom ano passado, né? Eu tive no Sedu, na Sedu, então por isso que a gente lá aí no Cefop, né, em especial, por isso que a gente se conhece. E por isso que eu estou aqui hoje também, né, para dar essa formação para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Pessoal, eu vou colocar aqui a tela, caso haja algum problema, vocês me avisem. Deixa eu ver aqui. Aqui. Só um minuto. Aí, acho que foi. Então, essa aí foi a formação, inclusive tinha que mudar a capa, mas eu estou sem o acesso a, a esse slide, mas a formação hoje de vocês é 2023, então sejam bem-vindos em 2023, a rede, para quem está chegando pela primeira vez, e para quem já era professor, seja bem-vindo à nova vida de efetivo de vocês, que é uma coisa que há de se comemorar bastante. Pessoal, eu sei que vocês têm acesso, mas quem quiser já ter esse material em mãos, vocês podem fazer a leitura do QR Code, lembrando que os slides, eles são interativos, então, basta você apertar botões para você poder ir até onde você quer navegar. Então, quem quiser, faz aí a leitura do QR Code e vocês vão ter acesso a esse link em tempo real. E como que a gente vai trabalhar hoje, tá? Nós temos uma agenda do dia. Vou começar me apresentando, né? Já comecei um pouquinho. Depois a gente vai vivenciar uma avaliação por rubricas. Nós vamos refletir sobre essa avaliação. A gente vai falar um pouquinho da teoria e os conceitos da rubrica. Como é uma oficina, nada é muito densificado, né? Nada é muito profundo, é mais mesmo conhecimento geral sobre teorias e conceitos de rubricas. E aí, uma atividade mão na massa para que vocês executem até o final, né, desse momento formativo da manhã. E, final, avaliação e frequência. Aí eu vou pedir o Felipe, se puder, para enviar a avaliação e frequência, porque o link que eu tenho aqui, não acredito que não seja o mesmo mais. Então, se você puder enviar, né, via chat o link, Felipe, no final, ou gerar um QR Code, já ajuda bastante. Ivna, desculpa te interromper. Essa avaliação seria porque a gente já tem o link, aquela avaliação nossa de frequência que a gente sempre coloca no final. Que se for esse, tá tranquilo aqui. No finalzinho do webinar a gente coloca. Agora, se for É um esse. formulário extra que você tenha aí, não, Não, né? não, era esse mesmo na época. Ah, não, Era esse perfeito. mesmo. Perfeito. Pode deixar, Tá depois bom? a gente coloca aqui. Valeu. Beleza. Então, pessoal, para a gente iniciar hoje, né, até eu trago esse slide inicial que, digamos, pouco tem, não tem pouco não, mas ele tem um pouquinho a ver, sim, com a oficina, porque a gente, às vezes, acha que utilizar novas estratégicas, estudar, se formar,
é um problema, mas, na verdade, até para fazer a formação de professores, a gente tem aí que se embasar em alguma teoria. Então, vocês vão vivenciar hoje a aprendizagem experiencial de Kolbe, é muito utilizada para adultos, então, quem for trabalhar com EJA, presta atenção nesses passos, e também pode ser usado com adolescente, né, que é um quase adulto, que é uma forma de fazer oficina muito mais vivenciada na prática. Então, os 4 pilares dessa formação é vivenciar, vocês vão vivenciar um momento formativo, vocês vão refletir sobre esse processo, a gente vai teorizar um pouco sobre o assunto, e aí, no final, vocês vão realmente aplicar essas rubricas de avaliação na sala de aula, né, de vocês. Tentar fazer uma rubrica para algum trabalho que você pense em aplicar na sua nova vida aí de efetivo. Então, nós temos 4 objetivos iniciais, tá? O que eu espero de vocês ao final dessa oficina? O que eu espero que essa oficina atinja? Eu espero que vocês vivenciem o método avaliativo de feedback e rubrica. Aqui a gente vai vivenciar só a rubrica. Que vocês reflitam sobre a importância de diversificar as estratégias avaliativas e entender como que isso pode gerar um resultado positivo lá na frente. Teorias e conceitos, compreender quais são as teorias e conceitos que regem essas estratégias avaliativas, até mesmo para poder sair daqui e se interessar vocês e aprofundar nesse quesito. E mão na massa, produzir uma rubrica de avaliação para uma determinada atividade que você queira aplicar aí quando você entrar na sala de aula. Né, a gente, final do ano, todas as escolas vão ter a consciência negra, já é um projeto que é comum nas escolas, e agora com o mapa estratégico da CEDU pedindo, né, equidade racial e de gênero, ela se torna quase obrigatória, então vamos pensar aí na atividade, lá, gente, desculpa que passou um gatinho aqui na frente, para a gente pensar lá na atividade da consciência negra. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar o nosso primeiro momento de vivência desse tipo de avaliação. Para eu ter alguma coisa para avaliar vocês, a gente vai ter que desenvolver algum trabalho. Então, a intenção é que vocês vivenciem o método de avaliação por rubricas em cima do trabalho que vocês fizeram, tá certo? Então, nós vamos desenvolver um pouquinho aí a criatividade e comunicação de vocês. Então, inicialmente, seriam sorteadas 2 palavras, sendo a primeira dela um produto, e uma segunda que é a qualidade desse produto. O que vocês deverão fazer? Vocês deverão criar uma propaganda para exibição em rádio, então tem que ser uma propaganda falada, com duração de, no máximo, 1 minuto, vendendo esse produto. Da primeira vez que eu apliquei essa formação, o produto foi um produto que eu acabei sorteando as palavras no dia, né, um dia anterior, e colocando. Então, hoje eu vou colocar esse produto novamente para que vocês façam uma propaganda para uma cueca rasgada. Então, vocês precisam fazer uma propaganda de rádio sobre uma cueca rasgada. E como eu vou avaliar vocês nessa propaganda? Existem alguns critérios de avaliação, tá? Eu vou avaliar vocês quanto ao tempo, então a propaganda deve ter no máximo 1 minuto, sendo permitida por propagandas que tenham entre 30 segundos e 1 minuto, tá? Não pode passar de 1 minuto e tem que chegar no mínimo a 30 segundos. Adequação da propaganda ao produto. A propaganda ela deve ser feita com o produto proposto, sem alteração. Então, não é cueca costurada. Vocês vão fazer uma propaganda para vender uma cueca rasgada, certo? Linguagem apropriada. Então, a linguagem ela pode ser até informal, desde que ela não seja pejorativa, né? Vamos utilizar uma linguagem apropriada, que não fuja do tema e que, obviamente, não fira os direitos humanos. E, por fim, vocês vão ser avaliados, o 4º critério é a criatividade e comunicação. A propaganda de vocês, ela precisa ser criativa e ela tem que comunicar com clareza o produto que ela quer vender. Então, os 4 critérios de avaliação de vocês é tempo, adequação da propaganda ao produto, linguagem apropriada e criatividade e comunicação. Vocês, então, serão avaliados justamente por uma rubrica, que vocês mesmos vão fazer para avaliar os demais participantes. Então, por exemplo,
vocês vão fazer a seguinte análise. Com relação ao tempo, se o estudante não atingiu o tempo mínimo ou o tempo máximo, ele vai ter só um ponto. Se ele atingiu de 30 a 59 segundos, ele foi contemplado parcialmente, ele vai ter 6 pontos. Se o critério foi totalmente contemplado, o estudante fez a propaganda exatamente 1 minuto. Então, se a propaganda não foi adequada ao produto, o critério não foi contemplado. A propaganda foi parcialmente adequada, critério contemplado parcialmente, 6. A propaganda foi completamente adequada, critério totalmente contemplado, 10. Então, observe que para cada critério, eu tenho exatamente o que eu quero avaliar de vocês. Então, linguagem apropriada, se não utilizou, se utilizou, não feriu os direitos humanos, mas utilizou uma linguagem inadequada, né? Ou, desculpa, isso. E se não utilizou linguagem formal e feriu os direitos humanos. Criatividade e comunicação é a mesma coisa. Vocês estarão sendo avaliados se ela conseguiu comunicar o produto com criatividade, se não conseguiu, ou se conseguiu fazer isso parcialmente. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vocês vão ter que fazer, se vocês estão em dupla na escola, façam em dupla, em trio, com a quantidade de pessoas que vocês estão na escola. Caso vocês estejam sozinhos, aí vocês vão ter de fazer, infelizmente, sozinhos mesmo. Cada um vai ter de fazer uma propaganda. Vocês têm exatamente 15 minutos para fazer essa propaganda. Bora lá, pessoal? Eu vou estar com o chat aberto para que a gente possa retirar dúvidas caso vocês tenham. Então, a partir de agora, criem uma propaganda sobre uma cueca rasgada para falar na rádio, tá? E vocês vão ter que compartilhar essa propaganda com a gente depois. Já vou avisando logo para vocês se prepararem. Então, valendo, pessoal, 15 minutinhos para que vocês façam uma propaganda sobre uma cueca rasgada. Só vou pedir um favor. À medida que vocês acabarem, faz um textinho, como se vocês fossem ler na rádio. E envie aqui no chat para vocês compartilharem algumas delas, por favor. Eu tenho certeza que vai sair coisas muito criativas.
Ivna, a sua tela está aparecendo para a gente de conexão. Bom, pessoal, obrigada aí pela informação. A gente está aqui, né, já acabando o nosso tempo, e eu já vi boas propagandas aqui, e assim que finalizar, a gente passa para a nossa vivência, que é, de fato, avaliar por rubrica isso aí de vocês. Bom, pessoal, finalizou o tempo de vocês, tá? Infelizmente, agora a gente vai ter que passar para a nossa próxima fase, que é justamente avaliar o que vocês fizeram. Eu dei bastante risada com algumas das propagandas que haviam aqui, e agora eu gostaria de vocês fizessem uma leitura aí no QR Code na tela, ou pegasse o slide e clicasse em formulário, para a gente avaliar algumas rubricas de vocês. Então, vou pedir para algumas pessoas lerem, né, fazerem a interpretação, pelo menos aí umas 3 a 5 pessoas, para a gente poder avaliar a propaganda da cueca rasgada dessas pessoas. Tá? Não precisa aparecer o vídeo, basta que ligue o áudio e faça aí uma interpretação para a gente desse programa de rádio que vocês fizeram. Programa não, propaganda de rádio que vocês fizeram. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar o link pelo chat também. Acho que eu já consegui aqui, Ivna. Conseguiu? Coloquei o link ali no chat. Ok, então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só tirar minha barra aqui para cima. Beleza. Então, nós vamos avaliar por esses critérios aí que eu já mostrei para vocês antes da atividade, tá? Que são tempo, adequação da propaganda ao produto, linguagem apropriada, criatividade e comunicação. Então, agora, a gente vai fazer aí a avaliação de algumas
das propagandas que vocês colocaram. E eu queria saber quem se dispõe a poder, né, apresentar a propaganda para a gente. Se alguém aí se dispuser, por favor, fala no chat. Se ninguém se dispuser, aí as professoras do estadual vão ter que apresentar a propaganda da cueca rasgada delas, hein? Vamos ver se vocês sabem, as colegas aí do estadual de vocês, Natália e Jéssica. Se ninguém for, vocês são as primeiras, hein? Quem se disponibiliza a ler para a gente? Então, vou me habilitar aqui. Vocês conseguem me ouvir, Jéssica? Sim, sim, a gente consegue. Então, vamos lá. Atenção, usuários de cuecas do mundo. Parem tudo que estão fazendo agora. Oportunidade única. Cuecas incríveis por um preço acessível. Cuecas Balenciagas. Isso mesmo que você ouviu. As incríveis cuecas Balenciagas com furos exclusivos para você. Escolha hoje seus objetivos de conforto na vida. Temos furos personalizados. Querem sentir seus ovos livres? Frescor na zona posterior? Deixar seus flatos fluírem sem restrição? Escolha já sua zona de furo e aproveite o design exclusivo das cuecas furadas Balenciagas, a única marca que te põe na moda com a ventilação da hora. Tá sem o áudio, Ivna. Obrigada, Jéssica, parabéns. Achei ótima a criatividade do Balenciagas. E para quem conhece a referência da Balenciaga, né? Aquela marca que vende umas roupas meio duvidáveis. Quem mais pode ler? Natália? Eu posso ler, Ivna, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Natália. Espera aí, só um minutinho antes de você ler. Pessoal, vai lá no formulário e vamos avaliar o trabalho da Jéssica, de acordo com o tempo, adequação, linguagem, criatividade. Tranquilo, pessoal? Deu para avaliar já? Eu só não consegui marcar o tempo. Alguém sabe? Realmente, né? Não marcamos o tempo, mas eu vou marcar o tempo aqui da Natália. Vamos fingir que ela conseguiu pelo menos o mínimo. O formulário já está no chat, Matheus. Deixa eu marcar esse tempo aqui. Marco o tempo agora. Aí, agora vai. Vamos lá. Natália, você pode ler a sua? Posso? Então, vamos Vamos lá. lá. Pode marcar aí. Sim. Se você é uma pessoa audaciosa que busca romper com o comum e mostrar sua personalidade única, temos uma novidade que vai te surpreender. Apresentamos a cueca Rebel Wedge, a cueca rasgada que é pura ousadia e estilo. A cueca Rebel Wedge é muito mais do que uma simples peça de roupa íntima. Ela é uma declaração de autenticidade, um manifesto da sua individualidade. Feita com um tecido resistente de qualidade premium, essa cueca rasgada combina conforto e durabilidade para te acompanhar em todas as suas aventuras. O design rasgado não é apenas estiloso, ele revela o espírito livre e corajoso que existe em você. Mostre ao mundo que você não tem medo de quebrar paradigmas e ser diferente. Seja na academia, no trabalho ou em momentos de lazer, a cueca Rebel Edge está pronta para te acompanhar e te dar o suporte necessário.
Lívina, liga o microfone. Oh, meu Deus. Muito bom mesmo. 58 segundos, um tempo bem bom mesmo. É difícil fazer assim um minutinho certinho sem a gente gravar, mas muito bom, Natália. Pessoal, vamos avaliar agora, né? Façam uma nova leitura do formulário, vamos avaliar o trabalho da Natália. O que vocês acharam do trabalho da Natália, da propaganda dela? Vamos voltar e avaliar. Então, quem quiser aí pode fazer a leitura do QR Code ou enviar no formulário. Bom, pessoal, agora nós vamos ouvir um terceiro participante. Espero que a gente consiga ouvir ele, né? Que tenha áudio, ele ou ela, deixa eu ver. Eu não sei porque está no nome da escola, né? Escola Dr. Emílio Roberto Zanotti. Eu queria ouvir a cueca do Pintinho Amarelinho, porque tem até um diálogo na cueca do Pintinho Amarelinho. Cadê o pessoal do Dr. Emílio Roberto Zanotti? Vocês conseguem ligar o áudio? Consegue falar aí com a gente sobre a propaganda? Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia, com quem eu falo? Aqui é a Flávia. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo jóia. Flávia. Então, eu pensei mais ou menos no layout mesmo, no formato mesmo de uma propaganda de rádio e mencionando, inclusive, a sonorização, né? Tudo direitinho. Você fez um roteiro completo, né? Tentei. Então, a ideia é mais ou menos assim. Gente, perdoe aí as minhas habilidades de atuação, tá? Ô, mãe, não consigo achar minhas cuecas. Por acaso ainda estão no varal? Filho, por acaso você está falando daquelas cuecas estragadas, cheias de furos? Estão na área de serviço para jogar fora. Mas pode deixar que já comprei outras novinhas. Aí o desespero, né? O barulho de ruído lá, de vidro se quebrando, o choque do filho. Não, mãe, aquelas são cuecas especiais, com sistema de ventilação, feitas em tecido suave, que favorece a respiração da pele e a boa acomodação da anatomia masculina. É o produto mais recente da Balenciaga, a cueca rasgada Meu Pintinho Amarelinho. Todo homem que quer conforto e está na moda já sabe que para namorar ou dormir, nada é mais eficiente. Eita, filho, se é assim, me passa o endereço do site, que seu pai também vai ganhar a cueca rasgada da Balenciaga. Nós sabemos bem o quanto ele precisa ter um sono de qualidade. E aí a musiquinha lá do Pica-Pau, gente, vocês devem conhecer. Dorme, filhinho do coração. Mais ou menos essa ideia. Muito bom, achei ótimo, muito criativo. Você é professora de quê? Na verdade, eu estou ingressando na carreira do magistério agora. Eu, na verdade, minha formação é jornalismo. Eu me formei em jornalismo há 20 anos e era servidora pública da administrativa em Conceição da Barra. Terminei a faculdade de letras, passei no concurso e estou chegando, gente. Que Deus me abençoe. Ai, vai abençoar mesmo. Então, você já está na área, já fez muita propaganda de rádio. Que legal, que legal. Bastante criativo vocês. E agora a gente vai fazer uma avaliação em conjunto, tá, pessoal? Vocês podem falar no chat. Se puder abrir o microfone, também pode abrir para falar um pouquinho. Mas, assim, né, lembrando que nós vamos fazer uma avaliação
para nossa colega. Então, vamos ser bem gentis com a nossa colega. Vamos falar sobre a cueca do pintinho amarelinho. O que vocês acharam? Pode colocar aí a nota dela no tempo adequado. O tempo, ela não atingiu nem o mínimo nem o máximo, 1. Se ela fez entre 30 e 59 segundos, 6. E, que foi o caso dela, realmente deu 1 minuto, se o critério foi totalmente contemplado. E aí, no caso aqui, a gente não tem o que falar, né? Deu o 1 minuto, então 10 para a nossa colega Flávia, não é? Isso, tempo 10. Agora vamos ver a adequação da propaganda ao produto. Será que esse produto não foi adequado? Foi parcialmente adequado ou foi totalmente adequado? Vamos lá, pessoal. 1, 6 ou 10? Quanto que ela recebe? Pode jogar no chat. 10. Você conseguiu o critério totalmente atingido. E a linguagem apropriada? Ela utilizou linguagem adequada e não feriu os direitos humanos? 10. Ela não feriu os direitos humanos, mas linguagem inapropriada? 6. E feriu os direitos humanos e linguagem inapropriada? 1. Nota máxima, 10 também, gente. Ela vai tirar 10 no trabalho, hein? E a criatividade dela? Ela conseguiu comunicar esse produto com criatividade? 10. Se não conseguiu, 1. E se conseguiu parcialmente, 10. 10 também. E isso, então, a escola Dr. Emílio Roberto Zanotti ganhou 10. Exatamente, pessoal. Parabéns ao pessoal, a todo mundo. O pessoal gostou. Vai comprar essa cueca aí, Balenciaga, toda rasgada, viu? Pessoal, a gente fez 2 tipos de avaliação em rubrica. A primeira é individual, cada um fez a sua. A segunda a gente fez em grupo, né? Pegando a nota aí de todo mundo. Nossa colega tirou 10. Por que ela tirou 10? Não é porque a gente gostou da propaganda, é porque a gente tinha previamente determinado um critério de avaliação e foi até mais fácil avaliar, porque a gente foi avaliando em cima de cada um desses critérios, né? Então, agora, a gente vai fazer uma reflexão bem rápida aqui, tá? A gente vai fazer pelo chat mesmo, não precisa ser pelo formulário, porque a gente está com pouca gente, né? Então, não precisa dessa reflexão ela ser utilizado o formulário. Acho que a gente pode conversar aqui no chat mesmo. Eu gostaria de saber de vocês, agora que vocês acabaram de vivenciar uma avaliação por rubrica, quais seriam as diferenças mais relevantes entre uma avaliação por rubrica e o método tradicional de avaliação? Qual seria a diferença mais relevante? Deixa eu até aumentar aqui para vocês poderem... Eu não consigo aumentar. Qual seria a diferença mais relevante entre o método tradicional de avaliação, a prova, né, aquela prova de marca X, bem tradicional, bem ligada a vestibular, e uma rubrica de avaliação? Então, escrevam aí no chat, o que vocês percebem de maior diferença? A Marcela falou tomada de decisão final em conjunto. Isso, a rubrica de fato permite isso sim, Marcela. Critérios mais claros e práticos para avaliação. Critérios claros, né? Estimula a participação e criatividade. Critérios igualitários torna a avaliação menos subjetiva. Né? O Guilherme também toca também no ponto da subjetividade. Ela dá um aproveitamento melhor do que se produz, porque quando você produz pensando no critério que você vai ser avaliado. Então, você sabe exatamente aquele critério que você precisa fazer o trabalho, um brinco, né? Há critérios específicos e é mais rápido. Você consegue fazer a divisão mais clara dos critérios para chegar a uma nota final mais justa, porque todo mundo vai passar pelo mesmo critério avaliativo. Alguém até falou aqui, a Dayara, critérios igualitários. O pessoal do Presidente Castelo Branco acha que é algo mais flexível e que abre margem para atingir o mesmo resultado a partir de diversos caminhos.
Pois é, pessoal. Então, assim, eu acho que agora são discussões mais pontuais, né? Mas eu acredito que todos vocês perceberam o quanto deixa a avaliação mais organizada em termos de dado. É claro, sim, eu não estou dizendo que a partir de agora eu nunca mais vou dar prova, vou dar só rubrica. Essa é uma das estratégias de avaliação. Um problema é que uma escola tradicional ela fica só presa na prova. Então, como que a gente avalia um trabalho? Como que a gente avalia até mesmo a aprendizagem ali dentro da sala de aula, né, com mais critérios, mais detalhes? Vamos para a segunda pergunta? Deixa eu ver que o estudante se sente mais orientado e vai compreender melhor caso perca os pontos e deixar de atingir os critérios específicos. Sim, utilizar a rubrica diminui muito a reclamação de nota, porque você deixa claro os critérios. Vamos lá? Segunda pergunta, pessoal. Escrevam aí a reflexão de vocês no chat. Entre o método avaliativo tradicional e as rubricas, qual seria a estratégia mais indicada para avaliar competências como criatividade e comunicação? Que são competências do século XXI, são competências que estão na BNCC, mas que são subjetivas. Uma coisa é você avaliar o descritor, o aluno consegue identificar sujeito e predicado. Outra coisa é você realmente avaliar habilidades e competências como criatividade, comunicação. Então, entre esses dois métodos, qual seria o mais indicado e por quê? Vou só repetir a pergunta aqui, ó. Entre o método avaliativo tradicional e as rubricas, qual seria a estratégia mais indicada para avaliar competências como criatividade e comunicação, que são competências da BNCC? Rubrica, porque envolve mais a comunicação entre professor e estudante. Por rubrica, por quê? Rubricas são mais indicadas. Na tradicional, há um checklist mais engessado. Você não consegue ter uma visão ampla de todas as competências que o aluno pode ter. De fato, numa rubrica, você consegue organizar melhor isso. Rubrica, porque o próprio método avaliativo é dialógico, mas ele pode não ser, tá? Essa rubrica, ela pode ser feita só você marcando os critérios. Embora você tenha que passar a avaliação para os alunos e depois você converse com eles, ó, você perdeu nesse critério, naquele. É, de fato, tá? É mais dialógico mesmo. Pensando bem assim, mesmo que você faça sozinho, depois você conversa com o aluno. Partindo do entendimento que a rubrica aceita diferentes caminhos para atingir o resultado, ela é mais flexível, favorecendo a criatividade. Bem tocado nesse ponto, Jéssica. A subjetividade, quando você vai avaliar competências como criatividade e comunicação, ela fica muito vaga, né? Fica tudo muito amplo se você tem a ausência dessa rubrica. Então, a subjetividade, né, que a gente já tocou no assunto, abre espaço para aproveitar o que o aluno produz e o próprio aluno pode ficar atento para se reavaliar. De fato, viu, Magda? Então, ele vai falar, opa, eu não atingi o tempo adequado. Se eu tiver que fazer uma recuperação paralela e refazer esse trabalho, da próxima vez eu sei exatamente aonde eu vou consertar o meu erro. Bom, pessoal, nossa última pergunta, porque a gente também já está aí, né, com um tempo um pouco estourado não, mas bem no limite, quais seriam as vantagens da rubrica em relação à estratégia de avaliação tradicional? Como eu disse para vocês, uma não exclui a outra. Existem objetivos diferentes se usar uma, existe objetivo diferente se usar a outra. Mas qual seria a vantagem da rubrica em relação à prova?
a Iana, né, diz que a avaliação tradicional é muito linear, pois dá mais valor ao conteúdo em si do que à aprendizagem. A avaliação por rubrica abre espaço para discussão e, de fato, uma melhora também no rendimento. Então, o Jonas disse o seguinte: rubricas permitem destacar métodos de construção da atividade, tanto para o estudante quanto para o professor, o que facilita o próprio entendimento da atividade, além de reduzir a subjetividade na avaliação com divisão dos métodos. Sim. Democracia e subjetividade, sim. Inclusive, pessoal, é possível construir rubricas de avaliações com os alunos, tá? Ó, nós vamos fazer um trabalho, tem um trabalho X proposto, um vídeo documentário. Como que vocês acham que deveria ser a avaliação? Isso é possível fazer com os alunos, construir uma rubrica para eles, com eles, no caso. Ana Carolina tocou num ponto interessante. Quando você vai dar a nota, você tem que justificar. Isso proporciona uma reflexão tanto para você como professor, quanto para o estudante ao receber a nota. E a prova, às vezes, ele recebe, ele não sabe o conteúdo, ele está com baixa autoestima, ele já desistiu da matéria, ele nem sequer pensa o que ele errou. E a rubrica traz isso mesmo. A avaliação por rubrica pode ser mais inclusiva, dependendo dos pontos fortes do aluno PCD, até por ser mais fácil de ser empregada oralmente. Sim, então, você vai analisar um aluno com necessidades especiais, né, os alunos do AEE, que têm certas limitações, e a rubrica acaba se tornando um pouco mais democrática e mais inclusiva para esses alunos. Enquanto a prova, de fato, ela acaba excluindo, porque você... Né? Quem já trabalha na escola vai saber que, às vezes, você pega aluno do AE que é alfabetizado e, às vezes, não. Então, você precisa avaliar ele de uma outra forma e a prova, né, escrita já exclui esse aluno parcialmente alfabetizado ou, de fato, não alfabetizado. Bem pontuado, pessoal, aí da Escola Presidente Castelo Branco. Magna também, né, destaca que a subjetividade ela é boa para a gente conseguir, né, avaliar o máximo possível. Isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Vocês são uma turma animada. Então, vamos passar para adiante, porque a gente já começou a falar um pouquinho das teorias e conceitos que envolvem as rubricas e os feedbacks, tá? Então, avaliar, pessoal, é um processo que envolve coleta, mediação e interpretação de dados. Quem já trabalhou com pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado, sabe que para você comprovar alguma coisa, você precisa de dados, evidências. Então, a avaliação é uma evidência da aprendizagem do aluno. Então, avaliar é um processo que você precisa criar um instrumento de coleta de dados, medir esses dados com os alunos e interpretar esses dados para melhorar a aprendizagem. Muitas vezes a gente dá a prova e não interpreta o dado. Então, a prova é um instrumento avaliativo que coleta dados, a gente mede, dá a nota, mas a gente não interpreta. Por que esses alunos todos erraram a questão X? Por que a maior parte da sala acertou a questão Y? Por que esse aluno especial conseguiu fazer até só metade da conta? Então, acaba que, com o tempo, aí, a loucura de sala de aula, a gente não costuma avaliar muito bem os dados que a gente coleta. Na rubrica e no feedback, esses dados são coletados em tempo real. Então, a rubrica ela é um método que facilita a coleta e interpretação desses dados, porque elas têm critérios claros de avaliação. Tem um videozinho aí, depois, se vocês quiserem assistir, com um resumo, né, de dicas metodológicas sobre avaliação. Mas avaliar nada mais é do que criar um instrumento de coleta de dados, coletar dados, medir, né, e interpretar esses dados para melhora, para aquele aluno aprender ou para a quantidade de alunos que sabem tal descritor aprenderem melhor. Então, é sempre uma interpretação com o intuito de melhora, seja da turma, seja de um aluno em si. E aí a gente vai falar sobre dois critérios, que um está atrelado ao outro, embora você possa fazer uma avaliação por feedback, sem fazer uma avaliação com rubrica. O feedback ele é uma forma de avaliação, se você sistematizar, muito interessante para você acompanhar passo a passo da aprendizagem do seu aluno. Se você conseguir fazer isso, você vai ver o quanto que vai melhorar a aprendizagem. Então, o feedback ele é um método avaliativo baseado na comunicação em tempo real, sobre as atividades realizadas pelos alunos, ou até mesmo sobre o rumo
de um curso na visão diferente do discente, né? Então, você pode ter feedback da sua aula, feedback da atividade, e é um método qualitativo e formativo. Ele não é somativo, ele não vai lá para o final, o feedback. Ele é formativo. Então, eu gostava muito de fazer, quando eu estava professora, né? O ano passado eu estava professora, também estava formadora, né? Então, eu gostava muito de fazer o foguete. Então, era professora de química e fazia o foguete. Então, na hora de fazer o foguete, quando não dava certo, eu chegava perto do grupo e, ao invés de dar 0, eu perguntava, por quê que vocês acham que não deram certo? Aí eles tentavam explicar. E, na própria explicação, a gente trabalhava ali, em tempo real, os conceitos de química. Então, eu ia construindo aqueles conceitos. Ah, está vazando. Está vazando? Como é que a gente faz para não vazar, para estourar o foguete? Ah, professor, eu acho que a gente tem que colocar um plástico aqui na rolha, tem que vedar. Então, vamos atrás de um plástico? Vamos vedar essa rolha? Então, todos esses feedbacks que você conversa com o aluno ali no momento que ele está fazendo uma atividade, seja atividade escrita, seja uma atividade mais prática, como um foguete, esse é o feedback. Então, você olha como ele está, você avalia esse aluno, você dá o feedback, ele te diz o porquê que ele não está conseguindo, você ensina de outra forma, ele consegue fazer, você dá o feedback para ele, olha, parabéns, agora você conseguiu. Então, é um método avaliativo para avaliação formativa, durante a aprendizagem. Deixo um vídeo aqui do Descomplica, muito legal, onde eles vão dar umas dicas muito importantes sobre feedback entre professores e alunos, para que o feedback melhore o nosso aluno, e não acabe com a autoestima dele. A intenção é melhorar, fazer com que ele se sinta à vontade, acolhido para aprender, e não fazer com que ele se sinta humilhado. E aí eles trazem esse vídeo, deixo aí no slide com vocês, com algumas dicas preciosas, que eu tirei algumas aqui, tá? Quais são os tipos de feedback? De orientação, onde você orienta os alunos a aprimorarem técnicas, né? Mas você também pode abordar sentimentos em relação ao que está sendo estudado, como mudar, então é uma orientação. Avaliação, né? Então, eu estou falando ali do foguete. O foguete do grupo X estourou, o foguete do grupo Y não estourou. Então, eu estou dando um feedback de avaliação. Olha, vocês deveriam ter feito dessa maneira, você pode estudar dessa outra maneira. Para melhorar o seu foguete, você tem que fazer dessa forma. Então, é um feedback avaliativo. E diagnóstico, para avaliar o sentimento do aluno em relação àquela atividade. Vocês gostaram? O conhecimento dos alunos, vocês acham que vocês aprenderam? Então, são 3 tipos de feedback: orientação, avaliação e diagnóstico. Lembrando sempre, o feedback não é um instrumento avaliativo em si, ele é um instrumento mais formativo que somativo. Então, como conceder um feedback ao estudante? Primeiro, prepare-se. Se você não sabe, se você tem um objetivo com aquela atividade, você tem que avaliar de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu critério de avaliação. Então, prepare-se, saiba muito bem o que você quer buscar do seu aluno, tá? Saiba realmente o que você quer do seu aluno. Prepare-se, planeje-se, encoraje o estudante. Você não está ali para dar um feedback para humilhar esse aluno. Quem nunca teve um professor que você chegou, principalmente faculdade, né, que eles são mais, na faculdade de ciências exatas, eles são mais rudes, digamos assim, de ao invés de dar um feedback, vai lá e te humilha. Isso acaba com qualquer possibilidade de aprendizagem. Não existe aprendizagem efetiva num ambiente que não seja acolhedor. Então, eu sempre encorajo os alunos, mesmo que seja para chamar a atenção deles, mas encoraje eles, fale num tom bem calmo, para que ele sinta que você está ali para ajudar ele e não para humilhar ele. Se tiver que chamar a atenção mais firme, faça isso fora não na frente dos outros alunos. Então, encoraje o seu estudante a errar, porque quem erra aprende, quem nem tenta não aprende nunca. Então, a gente precisa encorajar o estudante a falar, olha, você pode errar, mas eu vou te dar um feedback, e você vai melhorar, para você não errar de novo. Sempre comece feedback, gente, pelos pontos fortes. A intenção do feedback é melhorar e não humilhar. E ajude os alunos a encontrar ferramenta e recurso. Às vezes o aluno não está conseguindo, falou, olha, se você assistir esse vídeo aqui, e se você colocar uma rolha envolta num plástico para vedar melhor a sua garrafa,
Então, ajude, quando você perceber que o estudante, no próprio feedback reflexivo, ele não consegue chegar na solução do erro dele, tente orientar esse estudante para que ele faça direito. Então, o estudante foi apresentar um trabalho em grupo e leu os slides. O que eu vou fazer? Eu vou humilhar esse estudante na frente da turma? Não, eu vou avaliar o grupo, depois eu vou chegar para o estudante e falar assim com ele, olha, a sua apresentação não foi boa. Isso fez com que você retirasse até nota do grupo. Vamos fazer o seguinte, você pode apresentar para mim de novo. Agora, eu não quero, oriente, eu não quero que você leia os slides, se prepare antes, e você vai fazer uma apresentação só para mim. E eu vou aumentar a nota do seu grupo, ou eu vou aumentar a sua nota, né? Se for um trabalho, por exemplo, individual. Então, ajude sempre a encontrar ferramentas, o feedback, ele é para melhorar, ele não é para humilhar. Não façam feedbacks duros para os alunos na frente de outros alunos. Não sejam esse tipo de professor. Isso atrapalha a relação de vocês com os alunos, e dependendo do que você fala, e hoje em dia tudo é gravado, tá? Você pode ficar em maus lençóis. Então, não faça uma chamada de atenção de feedback na frente, assim, muito, muito cruel na frente dos outros alunos. Nem faça, de maneira nenhuma cruel. Seja claro e limpo nos critérios que você avaliou. Antes de eu passar, né, aqui, eu já falei um pouquinho, né, o que não fazer, não falar na frente das outras pessoas, combina com antecedência, deixa claro os critérios de avaliação, explica o objetivo da conversa. Olha, eu vou conversar com você sobre o feedback daquele trabalho, mas fique tranquilo que a gente vai ajustar o nosso trabalho, as nossas rotas. Não comece pelos pontos negativos. Se você começar já, né, sendo duro, criticando, já dá um assustado. Então, comece pelos pontos positivos. Não fale sem ouvir. Dê o feedback e deixe o aluno se explicar, né? Não deixa que você fale sozinho. Não faça julgamentos, não se coloque como dono da verdade. Escutativa, pessoal. A gente precisa escutar os estudantes, eles têm coisas importantes a dizer. Tem aluno que vai falar besteira? Tem. Mas a maioria dos estudantes, eles vão trazer para vocês feedbacks muito bons para vocês melhorarem sua prática docente. A gente tem que refletir sempre sobre a prática docente, o feedback ajuda a manter uma relação boa com os alunos, estreita a relação e ainda te dá feedback para você melhorar sempre sua aula. Nunca fale, né, dos pontos negativos sem mostrar recurso e maneiras de melhorar e desenvolver. E aponte aspectos técnicos, tá? Não vá para o lado emocional, sempre técnico. Por isso que é bom sempre toda atividade ser planejada com critério de avaliação, porque você vai avaliar aquele aspecto que você planejou. Deixo aí um slide onde eu trago uma reportagem e mais outros materiais que, se vocês quiserem aprender mais sobre feedback, vocês possam ler e se aprofundar. Essa reportagem do Trevisani é muito interessante, inclusive alguns dessas partes do slide foram retirados justamente dessa reportagem. Pessoal, vou só abrir o chat aqui, porque eu falei, e não vi se alguém tem alguma dúvida sobre feedback. Alguém tem alguma dúvida sobre o feedback ou alguma consideração a fazer? Pode falar aqui no chat, senão eu vou passar aí para frente. O Celso, né, disse que é interessante começar o feedback pelos pontos atingidos, depois das observações não atingidos e como melhorar. Exatamente, Celso. Às vezes a avaliação não funciona às vezes a avaliação funciona como instrumento de punição, né? Exatamente. E a gente precisa retirar esse estigma da punição. A avaliação é para melhorar o aluno, não para punir o aluno. Bom, pessoal, já que ninguém tem nenhuma dúvida, vou continuar aí na nossa teoria de avaliação por rubricas. Então, as rubricas vocês tiveram uma vivência, a gente também fez um pouquinho aqui de feedback, né, ao avaliar a nossa colega. E as rubricas, elas são métodos avaliativos que partem de critérios estabelecidos especificamente para a tarefa a ser executada, os quais, por sua vez,
são avaliados em relação a esses critérios. Então, teoricamente, né, digamos, a teoria, rubrica é basicamente isso, um método avaliativo a partir de critérios pré-estabelecidos. Por isso é tão importante o planejamento. Amanhã a gente tem uma oficina de planejamento reverso. Porque se você sabe exatamente o que você espera do aluno, você já tem um critério de avaliação pré-definido. Então, uma coisa está atrelada à outra. Você vai fazer a avaliação por rubrica quando você planejar muito bem uma atividade. Você sabe exatamente o que você espera daquele aluno e qual critério você vai avaliar aquele aluno. Eu deixei aí um videozinho, é um videozinho que está no curso de eletivas, tá? Já aproveito e convido todo mundo que chegou agora a participar do curso de eletivas, está bem legal, e o Cefop sempre está né, anunciando cursos online, é um curso rapidinho, de 20 horinhas, onde tem algumas estratégias didáticas e de avaliação para a gente trabalhar na eletiva. E uma delas é a rubrica. Então, eu deixei o videozinho aqui, que é o resumo de tudo que eu vou falar agora, mas fica para depois. Ah, perdi a explicação da Ivna, não tem problema, volta aqui no slide e vocês vão ter acesso a esse vídeo. E façam a formação de eletiva, para vocês entenderem a eletiva e darem eletivas assim de sucesso mesmo. No início do ano abriu, talvez ano que vem, né, lá para o início do ano abre de novo. Depois Felipe nos atualiza aí. Então, rubrica é uma forma de avaliação que relaciona critério e nível de desempenho em cada tarefa que vai ser realizada, tá? Os níveis de avaliação, eles podem ser frases, desenhos, a gente vai ver também, pode usar desenho, ou até mesmo números, né, dependendo da necessidade da sua rubrica. Então, para quem eu estou usando? Para uma criança, eu vou usar de uma maneira. Para um adulto, eu vou usar de outra maneira. Né? Como forma de avaliação, ela pode ser formativa, para avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento, né, da aprendizagem dos alunos, e ela tudo também pode ser somativa, ou seja, ela pode ser utilizada para a gente dar a nota final, para eu dizer se a tarefa foi cumprida, né, com todos os critérios avaliativos ou não. Então, pode ser formativa ou somativa. E ela pode ser preenchida pelo professor, né, para avaliar o aluno, ou um grupo de professores para avaliar alunos, pode ser usada como autoavaliação de um grupo ou do professor, ou há uma rubrica mesmo de avaliação das nossas aulas. Então, ela tem uma utilidade muito grande e a gente pode usar a rubrica para muita coisa. Existem 2 tipos de rubrica, e aí eu gostaria que vocês assim, prestassem atenção, apesar de que eu vou falar agora o que é cada uma, mas vocês só vão entender direitinho quando eu mostrar o exemplo, tá? A holística, ela é uma rubrica mais geral, ela é unidimensional, ou seja, ela tem um critério único, e ela é usada para avaliar desempenho geral em uma determinada atividade, tá? Ela pode ser usada como método de pontuação ou com porcentagens ou somente em texto. Então, ela é uma rubrica geral. A analítica é uma rubrica bidimensional, com os níveis de desempenho em colunas e os critérios em linha, tá? Vocês vão ver essa disponibilidade. E ela permite uma avaliação mais detalhada de cada critério de avaliação que a gente utiliza. Então, eu vou mostrar para vocês, na real, qual que seria a rubrica holística e a rubrica analítica. Então, o primeiro exemplo é a rubrica holística. Né? Então, tem aqui uma rubrica genérica de uma tarefa realizada em grupo. Então, eu tenho na coluna os critérios de avaliação e eu tenho na linha o desempenho. Observem que o desempenho ele é geral para cada um dos critérios. Então, por exemplo, conseguimos chegar através das nossas discussões, né? Chegar a um consenso. Aqui está marcado, realizamos a tarefa, mas precisamos melhorar um pouco. Então, isso é uma rubrica de autoavaliação. Segundo critério, soubemos mediar os conflitos de ideia quando eles aparecem. Nossa tarefa foi ótima. No geral, o grupo apresentou a habilidade de escuta dos colegas. Realizamos bem a tarefa. Então, observem que o mesmo critério, o mesmo nível de desempenho é para todos. Então, todos esses critérios de avaliação serão avaliados com o mesmo nível de desempenho. Isso é diferente na rubrica analítica, tá? Ela é um pouco mais detalhada. Então, aqui eu tenho uma rubrica de um festival de pastéis, tá?
E o critério de avaliação são 3, aroma, sabor e crocância. Eu tenho um critério de desempenho geral. Por exemplo, precisa melhorar, dá para comer, gostoso, delicioso. Só que cada um desses níveis de desempenho, eles vão ter um detalhamento do que seria um pastel gostoso. Então, por exemplo, em relação ao aroma, o que seria um pastel delicioso? É aquele pastel que exala cheiro de carne e temperos diversos. E só gostoso, que é possível sentir de leve o cheiro da carne e tempero. E aquele que dá para comer? Exala um aroma apenas de carne e muito leve, ou seja, não tem tempero. É carne, mas dá para comer. E aquele que não dá para comer, né, que precisa melhorar? Exala pouquíssimo ou nenhum aroma de carne e temperos. Então, quem for fazer esse pastel, já sabe que para o pastel dele estar delicioso, o que ele tem que fazer? O pastel tem que exalar aroma de carne e tempero, tem que ter sabor de carne temperada e o sal está no ponto, e a crocância, sua casca está crocante em todo o pastel. Se ficar encharcada de óleo, precisa melhorar. Então, percebam a diferença. Aqui, o critério é genérico, o que torna essa rubrica um pouco mais fácil de ser construída, porém, o critério é genérico. E aí, dependendo do critério de avaliação, o nível de desempenho é genérico. Dependendo do critério, pode levar a uma subjetividade. Aqui, você já fecha. Eu quero isso. Em cada nível de desempenho, eu espero exatamente esse desempenho detalhado. Essa rubrica analítica, ela dá mais trabalho para fazer? Dá. Mas ela te dá, e dá para os alunos também, uma noção melhor do que está sendo avaliado e como será avaliado. Embora seja mais trabalhosa, ela é melhor, mais analítica mesmo, te traz mais dados do que a rubrica holística. Quando usar as duas, isso aí depende do objetivo das atividades de vocês, tá? Aqui uma autoavaliação simples, não tem necessidade de estar detalhado, mas se tiver detalhado, você vai ter pontos muito mais, ter coisas mais pontuais a serem avaliadas. Algumas dicas, pessoal, para a gente fazer boas rubricas, tá? Primeira dica, não usa muito critério de avaliação e nem nível de desempenho, tá? Não, desculpa, não usem níveis de desempenho muito grandes. Façam de 3 a 5 níveis de desempenho. Então, bom, regular e, né, ruim, tá bom? Então, de 3 a 5. Passou de 5 níveis de desempenho, fica muito difícil de avaliar e interpretar dados. Então, de 3 a 5 está excelente. Dica 2, não use palavras negativas nos níveis de desempenho. Então, ao invés de ruim e péssimo, usa frases motivacionais. A gente está lidando com adolescentes e crianças em formação. Se já é ruim para um adulto com casca grossa do mundo, da vida, ouvir esses feedbacks que você fez um trabalho péssimo, um trabalho ruim, imagina seres humanos que ainda não sabem direito lidar com a emoção, que não têm casca grossa, falar assim, o seu trabalho está péssimo. Então, não é a nossa intenção. Então, a gente usa palavras mais bonitinhas para que não tenha esse peso, para que o aluno tenha vontade de melhorar, e não vontade de se esconder e nunca mais ir para a escola. Vocês observem aqui, por exemplo, nessa rubrica holística, eu não coloco que ficou ruim. Eu coloco, precisamos rever e melhorar a nossa tarefa. O aluno sabe que ficou ruim, mas isso não está dito para ele. Está dito que ele tem uma oportunidade de rever e melhorar. Isso, uma frase, uma palavra pode modificar o nosso dia. Então, deixe claro que se está ruim, ele tem recuperação paralela, e ali ele vai melhorar. O nosso objetivo final é fazer com que o aluno desenvolva. Desenvolva competências, desenvolva como ser humano e não desenvolva crise de ansiedade. Então, muito cuidado com as palavras que a gente utiliza na hora de avaliar os alunos. Dica 3. Começa a definir a avaliação pelo nível bom, tá? O nível bom, do tipo, não é o nível excelente, nem é o pior, eu quero o nível bom. Fala, se esse aluno vai apresentar isso, tá ótimo, tá bom. Agora, para ser ótimo, porque aí você vai subir e vai descer. E para ser ótimo? Para ser ótimo, ele precisa de mais essa pitada aí de sal e tempero. E se, digamos, definir, e se ele for ruim? Eu já sei o que é bom.
então eu vou descendo as minhas expectativas para o que é ruim, tá certo, pessoal? Então, comecem pelo nível bom, depois sobe no ótimo e desce o que é regular e ruim. Fica mais fácil, mas é uma regra? Não, é só uma dica, tá? Tem uma mensagem aqui no chat. Ok. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar no chat. Esse slide foi sem querer aí, né? Mas também vale para a rubrica. Se você faz uma rubrica, você precisa expor ao aluno antes o que ele precisa e depois. Então, na hora de dar o feedback depois, por favor, encoraje, comece pelos pontos fortes e prepare-se, né? Porque uma conversa dessas nunca é fácil. E aí, pessoal, eu deixo para vocês aí como um material de estudo, né, uma apostila sobre rubricas, onde ele vai falar detalhadamente de vários tipos de rubrica, de uma maneira bem didática, que é a apostila do Domingos Fernandes, e também um artigo sobre aplicações de rubrica, né, no ensino básico, para que vocês também possam ver que essa avaliação ela não é uma moda, e sim, existem vários estudos em relação a esse método avaliativo. E aí, por fim, vou só dar uma pincelada, a gente tem os portfólios. Portfólios as pedagogas adoram, o pessoal da educação infantil adora. Provavelmente vocês já foram na escola para pegar os trabalhinhos de vocês junto com os pais, e esses trabalhinhos que vocês pegam justamente o portfólio, tá? Portfólio é uma coletânea de evidências que documentam o desenvolvimento de competências e habilidades numa determinada atividade. Então, ela pode ser usada como uma forma de avaliação, de acompanhamento dessa aprendizagem e autorreflexão e autoavaliação. Fora que, no final do trimestre, digamos assim, ou no final do ano, cada aluno tem, né, uma pasta, um caderninho com todo o trabalho. Então, dá para ver a evolução desse aluno. Deixo também um videozinho aqui sobre portfólio. Bem simples, são usados alguns tipos de portfólio, isso vai depender da atividade. O display são utilizados para documentar as atividades em sala de aula, né? Demonstração de trabalho é aquele que mostra os trabalhos realizados pelos estudantes, então isso é muito usado, por exemplo, para quem trabalha com decoração, tatuagem, né? Que tem sempre um portfólio dos trabalhos realizados. E a avaliação do trabalho. A avaliação do trabalho ele é meio display, porque óbvio que ele documenta, óbvio que ele demonstra o trabalho, mas ele tem um adicional. Ele é realizado durante um determinado período e mostra a performance e desempenho do estudante. A avaliação do trabalho é o tipo de portfólio que a gente mais usa na educação. Então, achei que tinha mais um slide. Como que a gente faz essa avaliação de portfólio? Você vai dar uma série de atividades. Você tem um projeto aí da consciência negra. Então, você escolheu, vai passar um filme, eles têm que fazer um resumo do filme. Resumo é uma atividade. Depois, você é professora de artes. Eles têm que fazer uma pintura com relação a esse filme que eles viram. Então, você tem o texto, você tem a pintura. Depois, eles vão visitar uma comunidade quilombola e fazer uma exposição de fotos. Então, agora você tem texto, pintura e fotos. À medida que você vai recolhendo essas atividades, você, professor, tem que colocar uma avaliação. O seu trabalho, mais uma vez, critérios de avaliação, planejamento. Eu sei o que eu quero avaliar. Seu texto seu texto está ótimo, não precisa fazer de novo, parabéns. O seu texto apresenta alguns problemas de concordância verbal, por favor, corrija os problemas de concordância verbal para uma nova avaliação. Aí o aluno continua no mesmo caderninho, vai lá e faz um novo texto. Aí você leia o texto de novo, parabéns, aluno, você atingiu os objetivos. Então, ele consegue ver o primeiro texto que não tinha concordância verbal correta e o segundo texto que você deu parabéns. Então, a avaliação do trabalho em portfólio, ela te permite analisar esse tipo de evolução dos alunos. Ah, mas fazer isso todo dia é muito difícil. Mas dependendo do projeto que você queira realizar durante o trimestre, durante o ano,
você consegue sim fazer uma avaliação de trabalhos em portfólio, e no final do ano os alunos adoram ver os trabalhos que eles fizeram, eles adoram olhar o trabalho antes com precisa melhorar e depois com parabéns, eles se sentem muito... Eles sentem que eles atingiram o objetivo, que eles conseguiram. Então, o portfólio, ele dá um trabalhinho, sim, mas é uma excelente ferramenta também de avaliação. Deixo aí também mais 2 materiais sobre portfólio, e já adianto aqui, pessoal, que vocês têm o e-mail Google institucional. Se ainda não tem, provavelmente vão ter aí até o final do mês de agosto. E aí vocês podem criar portfólios digitais. Muitos professores já trabalham, né, principalmente a galera de linguagens gosta bastante de trabalhar esses portfólios digitais, né, de colocar os trabalhos. A gente lá no estadual, a gente tem um portfólio do AEE, então todos os trabalhos, aluno por aluno, são colocados em um portfólio digital. E aí, quando o pai chega lá do AEE para saber qual é a evolução do filho, a gente mostra, olha, no início do ano, ele não sabia escrever os números, no primeiro trimestre, ele já fazia os números pontilhados, no segundo, ele já fazia o número sem pontilhar, e agora ele consegue realizar pequenas operações com números até 10. Então, é interessante a gente fazer esse portfólio justamente para ver a avaliação. Quem for trabalhar com a EE, uma das melhores coisas. E fica lá no portfólio Google, fica bonitinho, parece um site, e é super fácil de você mexer. Então, fica a dica aí para que vocês criem portfólios Google para os alunos de vocês. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação à teoria de portfólio, rubrica, ou a gente pode encerrar aqui? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Abrir aí o microfone, falar no chat sobre essas estratégias. Quando vocês vão pensando, eu vou mostrar para vocês o que a gente faz lá no estadual, tá? Então, no estadual, a gente trabalha todo trimestre com uma atividade interdisciplinar, que precisa ser feita através de metodologias ativas. Então, é uma forma ali que a gente tem pedagogicamente de estar realizando trabalhos com metodologias ativas e estimulando o protagonismo do aluno, né? Então, às vezes é a escola inteira, igual vai acontecer na consciência negra, às vezes é só a área mesmo, tá? Então, aqui a gente fez uma rubrica geral, onde todos os professores precisam avaliar esses trabalhos através dessa rubrica. Então, essa rubrica, ela gera, inclusive, uma nota, né? Então, a gente tem alguns critérios, por exemplo, a pontualidade, se ele entregou o trabalho em dia, né? E aí a gente é bem criterioso, né? Então, se ele entregou com 3 a 5 dias, ele vai ter uma nota, se ele entregou só com 2 dias, outra, se ele entregou na data prevista, é 10. Adequação do formato do produto exigido. Então, se a área de linguagens pediu um documentário, ele não pode apresentar um cartaz, ele tem que apresentar um documentário. Então, a adequação à forma do produto exigido, né? A qualidade estética, que é uma avaliação mais subjetiva, mas como a gente está trabalhando com metodologia ativa, protagonismo, né? Então, tem muita arte, muita criatividade nos trabalhos. Adequação do tema e conteúdo, então, o trabalho é sobre consciência negra, aí eu quero falar sobre a história do futebol. Isso tem a ver? Se não tem a ver, não está adequado ao tema, tá? Então, a gente tem também aí detalhadamente qual foi, e a criatividade. A gente tem o trabalho, se ele foi inédito e criativo, se ele foi só inédito, porém não foi criativo, ou se ele foi criativo, porém não foi muito inédito. Então, a gente tem todo um detalhamento, e hoje a gente utiliza essa rubrica como uma estratégia de avaliação institucional. Ela é institucionalizada no colégio estadual. Claro, sim, né? A gente ainda está em processo de implantação dessa rubrica, mas já conseguimos aí um grande avanço, porque hoje já temos uma rubrica de avaliação. Então, a gente ainda está em implementação dessa rubrica para poder
padronizar a forma de avaliação que a gente utiliza nos projetos interdisciplinares. Então, como vocês veem, são 5 critérios, cada critério gera uma nota, e a somatória total é a divisão dessa nota. Certo, pessoal? Eu acho que vocês podem utilizar aí sem medo a rubrica, podem colocar como uma forma institucionalizada de avaliação, que realmente é uma boa estratégia. E aí, pessoal, tem um detalhe, tá? Dependendo da sua assinatura no Microsoft Word, você consegue gerar rubricas, tá? É só entrar lá em gerar novo documento, documento em branco, né? Vir aqui em mais modelos, e aí colocar rubricas aqui, né? Dependendo da sua assinatura, você vai conseguir já modelos prontos de rubrica, basta você modificar a rubrica, tá? E, se vocês quiserem, né, utilizar a nossa, nós temos aí um modelo de rubrica, um cabeçalhozinho do estado e tal, vocês vão colocar o nome de vocês, a escola, vão pensar numa série que vocês querem realizar uma atividade simples, gente, de 1 ou 2 aulinhas, só para a gente ver o critério de avaliação, tá? E aí vocês vão avaliar por rubricas. Então, o que eu preciso? Detalhamento da atividade, por exemplo, eu vou fazer uma experiência no laboratório, a experiência do vinagre com bicarbonato. Qual é o objeto de conhecimento? O que eu vou estar ensinando aqui? Reação química. E qual o objetivo? Eu quero que o aluno identifique a reação química de desprendimento de gás entre o bicarbonato e o vinagre. E aí eu vou colocar o critério. Fez a avaliação, aí fica fez a experiência bem, não conseguiu realizar a experiência, não conseguiu entender que é uma reação química. Criem os critérios de avaliação e os níveis de desempenho. Se for uma avaliação holística, tá, pessoal? Se for uma avaliação holística, vocês vão fazer um desempenho único. Se for uma avaliação analítica, lembra do desempenho e a detalhamento de cada desempenho. Então, hoje, até aí o final do dia, vocês vão pensar numa atividade bem curtinha, 1, 2 objetivos no máximo, para que vocês façam essa rubrica. Então, essa rubrica ela pode ser acessada tanto fazendo a leitura do QR Code, como clicando aqui em cima, tá? Se vocês clicarem aqui em cima, vocês vão para uma folha onde vocês podem baixar. Por favor, não peçam para editar esse documento, ou porque não tem como editar, todo mundo vai editar o mesmo. Então, vem em arquivo, vem aqui, ó, fazer download e baixa ou em Microsoft Word, ou em PDF, tá? Mas não tentem editar esse arquivo. Simplesmente venha, baixa aqui como documento Word e abre para edição no seu computador. E aí vocês enviam como atividade final do curso. Beleza, Felipe. A rubrica também está proposta no AVA. Então, vocês podem pegar lá no AVA, que já tem o modelo de rubrica para vocês. E aí, lembrando, vocês assinarem a lista de frequência, tá? É esse o QR Code que eu falei que acho que não é o mesmo, tá? Mas o Felipe lançou aí no chat, e se ele puder lançar de novo a avaliação e frequência de vocês. E eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Aí, pontualmente, 9h27, a gente tinha exatamente 1h30 para fazer essa oficina. Espero que nossos objetivos tenham sido atingidos com sucesso, que vocês saiam daqui com uma reflexão sobre outros métodos de avaliação e até mesmo sobre a própria avaliação, que eu tenha conseguido tocar o coração de vocês e que vocês consigam, mesmo com o tempo de planejamento tão curtinho igual a gente tem, trabalhar com rubricas. Quem faz a rubrica esse ano e vai trabalhar a mesma atividade ano que vem, já não precisa mudar a rubrica. Então, dá trabalho a primeira vez, mas é bom ter várias rubricas prontas, principalmente para atividades que a gente costuma fazer todo ano. Por exemplo, eu, professora de Química, com as minhas experiências no laboratório, tá? Então, espero realmente, assim, de coração, que eu tenha feito com que vocês repensem estratégias de avaliação. Obrigada a todo mundo que ficou até o final.
E o dia que vocês quiserem, pode me visitar lá no estadual, a gente acolhe todo mundo muito bem. Agradeço bastante. Se tiver alguém aqui com dúvida, ainda estou por aqui, posso responder alguma coisinha no chat, tá, pessoal? Ivna, muito legal, sempre um prazer ouvir essa apresentação. Obrigado mesmo, muito proveitosa. Te agradece demais a presença. Lembrando que a gente tem a Ivna em dose dupla, porque amanhã ela retorna para falar sobre planejamento reverso. Ivna, Exatamente. assim, eu acho que, Priscila, acho que a gente não tem mais questões, né? Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que não, né? Não, os professores estão agradecendo, falando que foi muito legal, já estou pensando aí em colocar em prática. Que bom. Graças a Deus. Ivna, Pessoal, desculpa, pode. eu agradeço aí todo mundo, agradeço a oportunidade. Amanhã a gente fala um pouquinho sobre planejamento, é um tema mais moroso, mas também muito importante na nossa prática docente. Agradeço todo mundo que ficou aí até o final. Obrigada, Priscila, obrigada, Felipe. Mando um abraço para todo mundo aí no Cefop. Diz que eu estou com saudade, qualquer dia apareço para tomar um café. Tá Parece bom? mesmo, vai ser ótimo te rever. Você é super Tá bem-vinda. joia. Valeu, Ivna, você fica à vontade, a gente sabe que a agenda de diretor é sempre muito cheia. A gente vai só ficar aqui um tempinho para o pessoal pegar o QR Code aqui, lista de presença e tirar algumas dúvidas, mas você fica à vontade, valeu mesmo, bom dia e até amanhã, tá? Bom dia para todo mundo, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Pessoal, só para a gente, antes de encerrar, eu vi que algumas pessoas falaram, a Dayara falou que não encontrou no AVA. Tá no tópico 2, né? Cada tópico corresponde a semanas, né? Como a gente está na semana 2 agora, está no tópico 2. Aí tem lá cada linhazinha corresponde ao Ela webinário já do dia. sinalizou que encontrou. Ah, desculpa, eu tô atrasado aqui. Valeu, Priscila. Não, nada. Eu acho que podemos encerrar, né? A atividade tá certinha lá, a gente conferiu, lista de presença, o link no chat, o QR Code. A gravação do webinário, Cássia, a gente finaliza aqui, é só o tempo de baixar, né, de renderizar aqui o vídeo, renderizando a gente já coloca lá. Eu creio que até às 10 e pouca, a gravação do webinário já está lá no AVA, tá bom? Então, pessoal, acho que vamos encerrar, né? Obrigado a todos, valeu, tenham todos um bom dia e amanhã retornamos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.